capítulo 9, de 1 a 9, a palavra de Deus diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Senhor, eu quero apresentar essa palavra diante do teu altar. Espírito Santo de Deus, eu tenho te pedido palavra de revelação, eu tenho te pedido discernimento de espírito e dom de profecia, porque eu não quero falar aquilo que vem de mim, mas que venha do Senhor, Pai. Por isso eu me humilho diante da tua presença. Eu não sou nada sem o Senhor, por isso fala na minha boca, Pai, eu te peço. Põe a tua palavra no nosso coração, tanto no meu quanto nos teus servos que estão ouvindo, porque nós sabemos que somente a tua palavra pode nos alimentar, e não a minha, Deus. Por isso, Deus, eu te peço, usa a minha boca, Senhor, usa a minha voz, para que o Senhor faça a sua vontade nas nossas vidas nesta noite, e cada um de nós possamos receber a palavra como convém receber, pelo teu Espírito, Pai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Prepara cada coração agora, Pai. Acampa os teus anjos ao redor de cada coração agora, para que eles possam ouvir essa palavra, Senhor, e recebê-la, Senhor, no Espírito, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, amados, esse é o ano em que foi profetizado sobre a vida de vocês. O que foi profetizado? É o ano do amadurecimento espiritual. Amém? É o ano do crescimento espiritual para a vida de vocês. E eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos. Muito mais do que qualquer riqueza que possa haver nesse mundo, muito mais do que qualquer palavra profética sobre a sua vida, de que você vai ganhar uma casa, de que você vai ficar rico, de que você vai ser promovido no teu trabalho, de que você vai casar, de que você vai ter filhos e qualquer outra coisa. A melhor profecia que você pode receber de um profeta na sua vida é de que você vai crescer espiritualmente. Porque quando nós crescemos espiritualmente, juntamente com esse crescimento espiritual, vem todas as riquezas e as promessas de bênçãos que Deus tem para as nossas vidas, como está escrito lá no livro de Efésios. Eu não lembro qual é o endereço, mas a palavra fala que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aonde que Deus nos abençoou? No Espírito. Todas as bênçãos que nós, Efésios 3:6 ou 6:3, todas as bênçãos que nós precisamos receber de Deus, a vida abundante que Deus tem prometido para nós, ela se encontra no Espírito. É a partir do Espírito que as coisas passam a acontecer nas nossas vidas, porque a palavra de Deus mesmo corrobora de que as coisas que se veem, elas são feitas das coisas que se não veem. Efésios 1:3. As coisas que se veem, ou seja, os acontecimentos,
a manifestação do cumprimento da palavra de Deus, elas são feitas pelas coisas espirituais. É por isso que a palavra fala que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Amém? A nossa bênção, tudo aquilo que nós desejamos como homem, como pessoa, como homens de Deus, em todas as áreas, seja ela espiritual, seja ela financeira, seja ela profissional, seja ela matrimonial, em todas as áreas, elas estão guardadas no mundo espiritual, e parte de lá a nossa conquista, aquilo que nós recebemos de Deus. E o crescimento espiritual para as nossas vidas é exatamente o ponto de partida para que todas as coisas comecem a acontecer. Por quê? Porque quando nós crescemos espiritualmente, nós consequentemente nos afastamos do pecado, do engano e da apostasia. Essas três coisas, o pecado, o engano e a apostasia, são esses três elementos que fazem com que nós, ao contrário de vivermos uma vida abundante aqui na terra, como Deus prometeu, nós vivamos uma vida de derrota. Porque o pecado faz com que nós sejamos derrotados em todas as áreas de nossas vidas. O engano faz com que nós sejamos derrotados em todas as áreas de nossas vidas. E a apostasia rouba a nossa fé e mata o nosso espírito. E o crescimento espiritual é o que nos dá a força para nós vencermos o pecado, o engano e a apostasia. E faz com que nós consigamos viver a promessa de João 10:10, quando Jesus Cristo fala que Ele veio trazer para nós vida e vida em abundância. E essa vida em abundância, confirmando, eu já pensava antes da pastora Tânia falar, como nós ouvimos no curso dela, a vida e vida em abundância é aqui na terra. Amém? É aqui que Deus quer nos dar vida e vida em abundância, porque seria muito incoerente Deus esperar com que nós morrêssemos para nos dar vida em abundância, e essa vida aqui não serve de nada para Deus. Não, a vontade de Deus é que nós representemos a presença dEle em todas as áreas de nossas vidas, mas para isso nós temos que crescer espiritualmente. Amém? É necessário que você cresça espiritualmente. Você precisa colocar isso como uma determinação no seu coração, como um desejo ardente na sua vida de conquista. Eu preciso crescer espiritualmente, porque junto com o meu crescimento espiritual virão todas as demais promessas de Deus. Amém? Amém. E nós vemos aqui nessa passagem a história de um homem chamado Saulo, que teve o nome mudado para Paulo. E uma história interessante, né? Porque um homem que não andou com Jesus Cristo, um homem que não conheceu Jesus Cristo como todos os outros apóstolos conheceram, andaram junto. Nós vemos que o apóstolo Paulo ele se tornou um dos maiores apóstolos da Bíblia, ao ponto de ser ele que escreveu os principais livros da Bíblia. Metade do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo que escreveu. Foi ele que mandou as cartas. Ele foi o apóstolo dos apóstolos. E ele mesmo fala que ele foi como um nascido fora de tempo. Por quê? Porque ele não teve o privilégio de andar com Jesus. Ele não teve o privilégio de tocar, de conversar com Jesus de forma humana. Mas ele teve o privilégio de conhecer a Jesus, mesmo que fora de tempo, mas de uma forma completamente espiritual. Isso fez com que ele se tornasse aquele detentor dos principais livros da Bíblia. E nós vamos aprender hoje como o apóstolo Paulo, por causa das suas atitudes, por causa dos seus feitos, três características fundamentais nas nossas vidas, para que nós possamos
Assim como o apóstolo Paulo alcançou a estatura de varão perfeito, como fala a palavra de Deus. O que é a estatura de varão perfeito? É nós sermos adultos espiritualmente falando. 3 características que corroboraram para que o apóstolo Paulo se tornasse o grande homem de Deus que ele se tornou. Muitos acham que o apóstolo Paulo se tornou, foi chamado por Deus, né? Tem até uma brincadeira que as pessoas fazem, né? Uma piada, que Deus ele viu o apóstolo Pedro, o apóstolo João e os outros discípulos fazendo tanta bobagem, fazendo tanta coisa errada, né? E aí a piada fala que Deus olhou e falou: cara, nós vamos arrumar um cara melhor que esses 11 aí, esses 12 aí, que eu não traiu. Os outros é tudo orelha seca, nem tosco, um é tosco, o outro quer tomar o lugar de Deus, o outro só faz namoro, o outro vai me trair, precisa arrumar alguém melhor. Aí fala que procurou Paulo. Aí muitos acham que o apóstolo Paulo, né, como a palavra fala, que ele cresceu aos pés de Gamaliel. Muitas pessoas acham que o apóstolo Paulo foi chamado porque ele era um homem muito culto, muito inteligente, falava várias línguas e tinha dupla cidadania, e era aquele monte de coisa que o apóstolo Pedro não era, porque Pedro era toscão, não sabia falar direito. Muita gente acha que Deus ele chamou o apóstolo Paulo pelos dotes que ele tinha, por causa do vasto conhecimento dele a respeito de muitas coisas. Mas eu quero dizer para vocês que o apóstolo Paulo, ele tinha os piores conhecimentos que um homem podia ter para ser chamado por Deus. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo fala que aquilo que ele tinha, ele percebeu, depois que ele se converteu, que era esterco, era cocô, porque eram as coisas que ele tinha que fazia ele ser tão afastado da presença de Deus ao ponto de perseguir a igreja, de confirmar a morte de cristãos. Era o que ele tinha. O vasto conhecimento, a vasta inteligência, e tudo que o apóstolo Paulo era antes de conhecer a Cristo, todas as qualidades que ele tinha, era justamente aquilo que fazia com que ele perseguisse a igreja. Então não foi porque o apóstolo Paulo era um homem inteligente, crescido aos pés de Gamaliel. Eu não sei se você sabe, muitos acham que Gamaliel era um sábio naquela época, como foi Sócrates, como foi outros aí que eu não lembro o nome. Gamaliel, ele era muito inteligente, sabe aonde? Nas escrituras. Gamaliel não era um Einstein, ele não era um homem sábio nas questões humanas, no conhecimento da terra. Ele era muito sábio nas escrituras. Ele era um fariseu muito sábio, ele era professor dos fariseus. E o apóstolo Paulo cresceu sendo ensinado por este homem. Então, o conhecimento vasto que o apóstolo Paulo tinha dizia a respeito às escrituras. Amém? E não às coisas humanas da terra, como muitos acham. Ele é inteligente porque ele falava alemão, ele falava inglês, ele falava espanhol, italiano, falava judeu, falava muitas línguas. Ele era... Paulo, inclusive, tudo que ele tinha, ainda que ele soubesse tudo isso, não serviu para nada, nada, diante daquilo que Deus queria para ele. Então, qual foi as características que tinham em Paulo, que fez com que ele fosse chamado para Deus fora de tempo? Por que Deus chama um homem que mal o conheceu? Tinha tantos outros homens ali que conheceram a Jesus, que andaram com Jesus, que eram tementes a Deus. Quais foram as características que havia em Paulo que fez com que ele se tornasse o grande Paulo que nós conhecemos hoje, aquele que é o detentor de vários livros da Bíblia do Novo Testamento? A primeira característica de Paulo, que fez com que Deus olhasse para ele lá do céu e o desejasse,
Paulo, ele tinha uma determinação fora do comum. Ele era um cara muito determinado nas coisas que ele queria. Olha só o que diz lá no verso 1 e 2 dessa passagem que nós lemos. Presta atenção na determinação do apóstolo Paulo. Olha o que fala: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram no caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Gente, vocês percebem a gana de Paulo? A determinação dele de acabar com aquilo que ele tinha como seita na vida dele, naquela época. Porque Paulo, ele conhecia muito a palavra de Deus. Ele era fariseu dos fariseus, ele era muito conhecido da palavra. E ele, pela falta da revelação da palavra, ele tinha aquilo como uma seita. E Paulo se determinou a acabar com aquela seita. Paulo era um cara tão determinado, tão resolvido, com tanta gana no que fazia. Sabe aquele cara que pensa, então, já que é para entrar no problema, vamos entrar. Já que é para entrar nessa briga, então vamos entrar. Eu pago para não entrar, conhece aquele ditado? Mas também pago para não sair. Já que é para entrar, vamos entrar com força. Já que é para tombar também, outro cavalo. Já para que acabar com essa seita, vamos matar todo mundo. Não vamos deixar ninguém vivo. Já para que é fazer direito, já que é para fazer direito, vamos fazer direito. Já que é para prender, vamos prender, vamos quebrar as pernas, vamos quebrar os dentes, vamos amarrar a boca, não vamos deixar falar. Já que é para fazer, vamos fazer direito, vamos acabar com eles, não vamos deixá-lo vivo. O apóstolo Paulo, ele era assim. Ele era muito determinado naquilo que ele queria. Ele colocava na cabeça uma coisa, ele ia até o fim, ele atropelava o que fosse preciso. Ele fazia o que fosse preciso para conquistar aquilo que ele queria. Não importa o preço que ele tivesse que pagar. Olha a determinação desse ser humano. Vocês viram o que ele fez aqui no verso 2? Ele só pediu carta. Pediu carta para os líderes das igrejas, das sinagogas. E falou, olha, me dá o veredito, me dá aí a autorização para que todos que eu achar, seja pequeno, grande, mulher, criança, falando desse Deus aí, desse Jesus, que eu mate, que eu prenda, que faça alguma coisa. Mas nem dá. O cara se colocou na frente, ninguém chamou ele não, ele se colocou como líder. Tamanha a determinação que ele tinha. Não houve igual ele naquela época. Ele se tornou um terror para a igreja de Jesus Cristo. Todo mundo ficou apavorado com ele. Tem um Saulo aí que está matando os cristãos, está acabando com a vida dos cristãos, devido à determinação que aquele homem tinha. Agora vamos combinar uma coisa aqui. Imagina Deus olhando lá do céu e vendo essa gana de Paulo, essa determinação, esse arrojo, essa braveza, essa militância que Paulo tinha. O que Deus pensou? Imagina o que Deus pensou. Imagina ele olhando e falando, nossa, esse cara no meu time vai ser só de golear. Força, gente. Não vai ter pra ninguém, o cara vai arrebentar. Olha o que esse cara está fazendo. Esse cara tem que ir pro meu time, eu vou contratar. Vou mandar um empresário lá falar com ele. Fazer Jesus voltar. Esse cara tem que ser do meu time, Jesus. Volta esse cara lá. tem que ser do nosso time. Volta lá. Não é possível, eu nunca vi ninguém uma determinação dessa. Não vi nenhum dos outros apóstolos. Jesus, vai lá falar com ele. Chama ele para o nosso time. Esse cara tem que ser do nosso time. Não é possível. Essa característica de Paulo, essa determinação, esse desejo, essa gana, sabe, de querer resolver, de querer fazer, de querer defender, despertou em Deus o desejo de chamar ele para um time seleto. Sabe qual time? O time dos escolhidos.
que está escrito lá em Mateus 22,14? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Por quê? Porque são poucos que têm esse arrojo, que têm essa determinação nas coisas espirituais que Paulo tinha, ainda que sem saber que estava fazendo errado. Mas o que despertou em Deus não foi o pecado que ele estava cometendo, de mandar matar, de consentir na morte de cristãos, mas a determinação. Paulo achava que estava fazendo certo, e Deus entendeu. Mas o que Deus levou em conta foi a determinação que ele tinha pelas coisas espirituais, por aquilo que ele cria que era verdade na vida dele, coisa que muitas vezes nós não temos. E nesse ano eu te peço, em nome de Jesus, procure ser mais determinado com as coisas espirituais, com as promessas que Deus tem para a tua vida. Sabe por quê? Às vezes a gente é determinado com tantas coisas terrenas, tantas coisas humanas, que a gente sabe que não vai ter fim nenhum, não vai ter desfecho nenhum. O próprio Jesus fala, as coisas humanas elas vão acabar, vai chegar uma hora que não vai valer de nada. Nada que você conquista nessa terra você vai levar para você. Por mais que você gaste todas as suas forças nela, não vai levar. O que você vai levar verdadeiramente são coisas espirituais. O próprio Jesus nos ensina que nós só levaremos e nós levaremos para o céu. Isso não é um ditado bobo, não. Daqui você não leva nada. Daqui nós não levamos nada, nós só levamos coisas espirituais. O próprio Jesus disse que nós devemos construir tesouros nos céus. Então, nós conseguimos levar coisas lá para o céu. E muitas vezes, com as coisas espirituais, que nós deveríamos ser muito mais determinados, nós não somos. Nós somos displicentes. Nós não damos valor ao que tem valor, ao que deve ser dado valor, que são as coisas espirituais. Nós somos infiéis às coisas espirituais. E olha só o que o apóstolo Paulo disse depois que ele passou para o time de Jesus Cristo, diante de um dos homens mais poderosos da terra. Ele disse assim, está lá em Atos 26, 19: pelo que, ó rei Agripa, eu fui fiel à visão que recebi. Pelo que, ó rei Agripa, eu fui fiel à visão que recebi. Tem outras passagens que falam, pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão que eu recebi. O apóstolo Paulo recebeu uma visão e com a mesma determinação que ele tinha, quando tinha aquela visão distorcida, ele continuou com a visão celestial que ele recebeu de Deus. Deus sabia que o apóstolo Paulo não ia desapontar ele, que ele ia continuar com a determinação que ele teve. E ele continuou com a determinação que ele teve no reino de Deus. Amém? Amados, assim como Paulo, Deus lhe deu para nós uma visão celestial. Nós éramos como Paulo antes da conversão. E assim como Paulo, nós recebemos de Deus também uma visão celestial. E muitas vezes, nós não somos determinados, como Paulo, a cumprir a visão que nós recebemos. Muitas vezes nós somos infiéis à visão. Muitas vezes nós somos displicentes. Nós não damos valor à visão que Deus nos deu. E é por esse motivo, que muitas vezes nós não somos chamados por Deus para vivermos coisas maiores em nossas vidas. É por causa da nossa falta de determinação com as coisas espirituais. E nós deixamos de viver o que está escrito lá em João 10:10, a promessa que Ele nos fez de nos dar vida em abundância. É a falta da nossa determinação de nós tomarmos posse do reino dos céus que faz com que nós não vivamos coisas maiores que Deus tem para dar para as nossas vidas. E que nesse ano nós sejamos mais determinados com as coisas espirituais. Amém? É necessário que você tenha determinação na sua vida
a respeito das coisas de Deus, para que você possa experimentar o que Deus tem de precioso da Bíblia para você. Não é mentira nada do que está escrito. Se Jesus ele falou que ele veio dar vida e vida em abundância, essa vida existe. O que nós precisamos é sermos determinados em crer nessa visão e buscar alcançá-la, a darmos valor às coisas espirituais, a não sermos displicentes com as coisas espirituais. Nesse ano, no ano do crescimento, do desenvolvimento espiritual, coloque no teu coração essa determinação. Porque determinação não é algo que você receba por imposição de mão. Não adianta eu chegar para você aqui e falar assim: esse é o ano da determinação espiritual. Receba a determinação espiritual em nome de Jesus. Tiago, receba agora aí, receba ser enfermo. Levanta a mão e recebe. Ajuda a pregar, Tiago. Estou mandando ele receber, não recebe. Você recebeu? É que ele foi na Recebeu. brincadeira. Você não levantou a mão e recebeu? Recebi. Recebeu? O que você vai fazer com ela? Não sei. Aí é com você. Amém? É com você. Você recebeu. É sério, filho? Desculpa, Tiago, brincando. Você recebeu, só que o que você vai fazer com ela é com você. Amém? Porque determinação é algo que parte de você. É você que tem que mudar, é uma característica que é criada em você. Você mesmo a cria. Não é Deus que vai bater uma varinha na tua cabeça e vai te tornar uma pessoa determinada. Porque antes de Cristo, Paulo já era determinado. Antes de conhecer o Evangelho, antes de receber Jesus como seu Senhor, Paulo já era determinado. Não é uma coisa que parte do Espírito de Deus, é uma coisa que parte de nós. Então, nesse ano, seja uma pessoa determinada a viver a promessa que Deus tem para a tua vida espiritual, amém? Não abra mão de crescer espiritualmente. No final eu vou te explicar o que é crescer espiritualmente. Porque às vezes você não entende, porque é uma palavra tão ampla. No final essa palavra. Mas a primeira coisa que você tem que ter para que você cresça espiritualmente é você ser determinado com as coisas espirituais na sua vida, amém? Deixa um pouco de lado a determinação com as coisas do mundo, amém? Ou então, pelo menos, seja determinado em tudo que você faz. Já está de bom tamanho, tanto para as coisas do mundo quanto para as coisas de Deus. Você pode ter certeza que o resultado vai ser grande, amém? Mas o fato de você se determinar com as coisas espirituais faz com que as coisas naturais aconteçam naturalmente na tua vida. Porque a palavra fala que as coisas que se veem foram feitas das coisas que não se veem. Amém? A tua vitória está no mundo espiritual e não naquilo que você vê com os olhos da carne. Amém? Segundo lugar, a segunda característica. Lembra que eu disse? Se eu não disse, eu vou falar agora. O apóstolo Paulo tinha 3 características. 2 partiu dele. Amém? A terceira ele recebeu de Deus, da parte de Deus. Mas ele recebeu por causa dessas 2 características que ele tinha. Ou seja, começou com ele. Começa sempre conosco. É de nós que começa a mudança. Amém? Já falou. Não falei? Então eu falo agora. Amém? O apóstolo Paulo mostrou 3 características. 2 partiu dele e a terceira partiu de Deus. Mas partiu de Deus porque ele tinha essas 2 primeiras. Amém? A primeira foi a determinação. A segunda característica que havia em Paulo. Paulo era zeloso com as coisas espirituais. Quem sabe o que significa a palavra zeloso? Cuidadoso. Amém? Operoso. Executa com zelo, executa com as coisas com muito cuidado, com muita linha. Abra sua Bíblia lá em Filipenses 3, de 4 a 6.
Filipenses 3, de 4 a 6. Filipenses 3, de 4 a 6. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem não está me ouvindo, não. Quem está me ouvindo, quem não está ouvindo sou eu. Filipenses 3, de 4 a 6. Amém? Amém. Todos acharam? Sim. Sim. Ninguém, pois, toma esta honra para si. Ah, não, desculpa. Eu estou em Hebreus. Filipenses. Bom, deixa eu ler. É Filipenses 3, de 4 a 6. Bem? Vamos lá. É o apóstolo Paulo que fala. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, ou seja, o cara sabia tudo da lei. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. O que ele está falando? Então, grande era o zelo pelo que ele tinha como verdade, que ele perseguia a igreja até matar, ou seja, ele queria exterminar aquilo que era contra aquilo que ele cria. Olha como o cara era zeloso. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Sabe o que significa isso? Ele não apenas conhecia, ele praticava. Ele era um cara que ele não conhecia a lei, ele praticava a lei. Ele não conhecia a justiça, ele praticava a justiça. O cara era zeloso com aquilo que ele tinha. Ele era zeloso com aquilo que ele havia recebido. Ele era zeloso com aquilo que ele tinha como verdade na vida dele. Não era apenas algo que ele acreditava, era algo que ele fazia. É diferente. Acreditar significa fazer. Hein? É impossível você acreditar e não fazer. Você não acredita. Quem acredita faz. Tanto é que a palavra crer na Bíblia tem a conotação de obedecer. E não apenas de acreditar. O acreditar não quer dizer nada. Aquilo que confirma que você crê é você fazer. Amém? Como a própria nossa profeta Lilica fala, aquele que quer ser se faz de longe. Ou seja, se você quer ser um patrão, você tem que se fazer de patrão. Para você acreditar que você é, e o seu acreditar manifesta o ser. Amém? Agora, vamos corroborar aqui. Imagina Deus vendo Paulo crescendo e se aperfeiçoando cada vez mais na sua lei, na sua justiça, vendo a integridade e o zelo que Paulo tinha naquilo que ele tinha como verdade. Imagina Deus só vendo o crescimento desse menino, vendo como esse menino tratava com as coisas de Deus, com a Bíblia, com aquilo que ele tinha como verdade, ainda que fosse algo fora da vontade de Deus, que não tinha ainda a revelação. Imagina Deus vendo Paulo defendendo com unhas e dentes aquilo que ele tinha como verdade na vida dele, aquilo que ele acreditava. Ele não apenas conhecia a lei, ele praticava a lei. O apóstolo Paulo ele não apenas conhecia a justiça, ele praticava a justiça. Não era só um conhecimento, era um modo de vida. Ele vivia a religião dele, ele defendia com unhas e dentes a sua fé. Imagina Deus olhando do céu, o zelo que Paulo tinha pelas coisas espirituais. Imagina, Deus ele pensou, pô, esse cara tem que jogar no meu time. Esse cara tem que jogar no meu time. Vai ser de goleada. Vai ser de goleada o que esse cara vai fazer aqui na terra. Esse cara tem que fazer parte do nosso time, não é possível.
ele tem que ser nosso. Ter zelo pelas coisas espirituais é você ter como a coisa mais valiosa do mundo aquilo que você aprende de Deus. Assim era Paulo. A vida de Paulo era obedecer ao que estava escrito na palavra de Deus, ainda que na carne. Mas Deus observou não o erro dele, Deus observou o zelo que ele tinha por aquilo que ele tinha como verdade, o zelo de cuidar, de cumprir com tudo aquilo que ele recebeu, o zelo de fazer exatamente da forma que ele foi educado, não apenas ver, e não apenas ouvir, ver as pessoas fazendo e ouvir as pessoas falando, mas de fazer daquilo um modo de vida. Deus observou o zelo que Paulo tinha. Paulo tinha como muito valioso tudo aquilo que ele tinha aprendido. Isso se chama zelo. E por isso ele praticava, por isso ele defendia por unhas e dentes, e por isso ele se esmerava em aprender cada vez mais. Não é à toa que ele cresceu aos pés de Gamaliel. Gamaliel foi o professor de Paulo. O homem mais poderoso em conhecimento de Bíblia naquela época era Gamaliel. O doutor, o professor dos fariseus, conhecia todas as leis, conhecia tudo. Paulo cresceu junto com ele. Paulo falou: eu vou andar desse cara, porque eu quero ser bom que nem ele, eu quero fazer o que ele faz. Sabe o que é isso? É zelo. Zelo. Quem é que não quer ter um cara desse no time? Quem é que não quer ter? E a nossa falta de zelo pelas coisas espirituais é o que muitas vezes faz com que nós não vivamos coisas maiores que Deus tem para nos dar. A nossa falta de zelo. A nossa falta de dar valor às coisas que são verdadeiramente valiosas nas nossas vidas. É aquilo que realmente vale a pena viver. São as coisas espirituais, é o nosso chamado, é a nossa obediência pela palavra de Deus, é o praticar a palavra de Deus. Nesse ano, busque mais conhecer a Bíblia. De 10 pessoas que eu pergunto se já leu a Bíblia inteira, uma leu. Porque não tem como valioso a Bíblia. A Bíblia não é valiosa para a maioria dos cristãos. Tem muitos outros livros aí que são mais valiosos do que a Bíblia para cristãos. Livros de autoajuda, livro do Harry Potter. Novela é mais valioso do que a Bíblia para os cristãos. Uma pregação é mais valiosa que a Bíblia. O cara se enche de pregação. O cara assiste todo dia no YouTube, mas a Bíblia não lê. E cadê a vida com Cristo individual? Uma coisa é você receber de um homem, outra coisa é você receber de Deus. Nós precisamos aprender a dar valor ao que tem valor, que são coisas espirituais, que é conhecer mais a palavra de Deus. Às vezes a gente se esmera em conhecer tantas coisas, a gente faz faculdade de tudo, menos de teologia. Não estou falando aqui na linha de teologia, não estou dizendo, não estou falando que é bom, mas a verdade é essa. Nós conseguimos ficar 5 horas estudando qualquer outra coisa, menos a Bíblia. Porque não nos atrai. E você sabia que as coisas que não nos atraem são as coisas que nós não temos como valiosas nas nossas vidas? As coisas que nós temos como valiosas são as coisas que nos atraem. Porque a palavra mesmo fala que aonde estiver o meu coração, ali também vai estar o meu tesouro. Não é o que está escrito? Se o meu coração não está em me encher da palavra de Deus, o meu coração não está na Bíblia. Meu coração não está em Deus,
está nas coisas do mundo. Então, nesse ano, busque mais o zelo com as coisas espirituais, o dar valor com as coisas espirituais, o zelo com as coisas que você tem recebido de Deus, o zelo com as coisas que você tem recebido do altar, em praticar aquilo que você tem ouvido aqui. Sabe por quê? Se você praticar aquilo que você ouve aqui, se você praticar aquilo que você ouve aqui, você não precisava estar buscando em lugar nenhum outro. Porque uma ovelha não precisa de 2 pastores, uma ovelha precisa de um só. Um pastor consegue conduzir dezenas de ovelhas, milhares de ovelhas. Porque a ovelha não precisa, ela não consegue reconhecer a voz de 2 pastores, ela reconhece a voz de um só. Um só pastor tem a autoridade de falar a ovelha. Ou eu estou falando alguma bobagem? Não. A Bíblia fala que a ovelha ouve a voz do seu pastor e reconhece. Não ouve a voz dos seus pastores, ouve a voz do seu pastor. Quando você começar a dar valor ao que você ouve aqui, você não vai precisar ir mais lugar nenhum buscar direção de ninguém. Porque quando o pastor fala e a ovelha ouve, a ovelha encontra um caminho. Amém? Então, nesse ano, dê valor às coisas espirituais. Amém? Tenha zelo, que essa foi a segunda característica que havia em Paulo, que Deus olhou do céu e falou: esse cara tem que ser do meu time. Amém? E eu não vou profetizar. Eu não vou profetizar e falar: Deus vai falar para você nesse ano, né? Deus falou ao apóstolo Paulo: esse cara tem que ser do meu time. Não adianta eu profetizar e você receber e você não fazer nada. Amém? O que você precisa é se conscientizar de que você tem que fazer. E não você achar que porque você recebeu a palavra, ela vai acontecer automaticamente. Porque não existe nada automático no mundo espiritual. Amém? No mundo espiritual existe causa e consequência. Amém? Ação e reação. Amém? No mundo espiritual funciona desse jeito, é matemática pura. Amém? Glória a Deus. E para terminar, a terceira característica que havia em Paulo, essa ele recebeu de Deus. Ele não tinha, mas por causa dessas 2 características que ele tinha, ele recebeu a terceira de Deus, que é a revelação de sua palavra. Atos 9, verso 4 e 5. O apóstolo Paulo recebeu aquilo que ele precisava, a revelação da palavra. Era só isso que ele precisava receber de Deus. E ele recebeu como nenhum outro apóstolo. Exatamente, o resto partiu tudo dele. Atos 9, verso 4 e 5. Bem, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Amém? Por causa da determinação que havia no espírito de Paulo com as coisas espirituais, a gana, o desejo, sabe, a vontade, o zelo de buscar a palavra, de conhecer, de praticar a palavra de Deus, ainda que de forma errada, mas a determinação de Paulo, a gana, o desejo e o zelo pelas coisas espirituais, veio para ele o que lhe faltava. Veio para ele da parte de Deus o que lhe faltava: a revelação. Bem, o que é a revelação? A palavra se revelou a Jesus. Quem foi que se revelou a Jesus nesse versículo? Aliás, a palavra se revelou ao apóstolo Paulo. Quem foi que se revelou ao apóstolo Paulo nesse versículo? Jesus. E o que é a revelação da palavra? Quem é Jesus? Jesus é o Espírito Santo. A revelação da palavra
é o Espírito Santo de Deus. Era só isso que o apóstolo Paulo estava precisando, porque as características que precisava partir dele, ele tinha todas, e foi isso que atraiu Deus, foi isso que fez com que ele fosse visto por Deus, a determinação e o zelo. E aí ele recebeu aquilo que faltava, que não podia vir dele, mas tinha que vir do próprio Deus, a revelação, ou seja, o Espírito Santo de Deus. A revelação, o Espírito de Deus, é exatamente aquilo que nos faz enxergar e entender todas as coisas pela ótica de Deus, que é o que o apóstolo Paulo não tinha. Ele conhecia muito a palavra de Deus, ele conhecia muito a justiça, ele era muito conhecedor das Escrituras, mas ele não tinha aquele que fazia com que ele pudesse enxergar pela ótica de Deus. E ele enxergava tudo pela carne, mas por causa da sua determinação, do seu zelo, Deus manifestou na vida dele aquilo que é o que nós mais precisamos receber de Deus, que é a revelação da palavra de Deus. O que é a revelação da palavra de Deus, explicando melhor, é o discernir das coisas espirituais. É o que nos faz enxergar as coisas além das coisas naturais, que é o que nós mais fazemos, que é o que nós mais nos movemos. Nós nos movemos 99% enxergando as coisas pelas coisas normais, carnais, e é por isso que nós não nos desenvolvemos espiritualmente. Abra sua Bíblia lá em Hebreus 5 que eu vou te mostrar, eu vou te explicar o que eu estou querendo dizer. Hebreus capítulo 5, verso 14. Hebreus capítulo 5, verso 14. Bem, já acharam? Vocês estão bonitos na palavra e acham facinho no livro ali. São ovelhinhas, pastor. Tudo bonitinho. Hebreus capítulo 5, verso 14. Mas o alimento sólido é para os adultos. O alimento sólido é para os adultos, para aquele que pela prática, para aquele que pela prática, para aquele que pela prática, praticar, tem as suas faculdades exercitadas, faculdades espirituais, não faculdades humanas. Faculdades espirituais exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Amém. O que a palavra está dizendo? As nossas faculdades espirituais, elas devem ser exercitadas pela prática. Nós temos que praticar. Por que nós temos que praticar? Para que nós possamos aprender a discernir não somente o bem, mas também o mal, ou seja, a revelação, o discernimento espiritual, tanto do bem quanto do mal, é o que nos faz crescer espiritualmente, porque ele nos afasta da prática do pecado. O apóstolo Paulo, ele pecava sem saber que estava pecando. Para ele estava tudo bem, ele estava mandando matar, mas ele não era tão conhecedor da Bíblia. E a Bíblia não fala lá, não matarás. Ele mesmo fala que ele era irrepreensível na justiça e na lei, mas ele estava mandando matar. Mas ele não sabia que ele estava pecando, sabe por quê? Porque ele não tinha as suas faculdades espirituais exercitadas pela prática, não havia nele ainda. E por isso ele pecava sem saber que estava pecando. É por isso que nós precisamos focar
no amadurecimento espiritual, no crescimento espiritual, porque o crescimento espiritual é o que me dá o discernimento de entender aquilo que é pecado e aquilo que é bom, como a própria palavra fala. É por isso que hoje na igreja o pecado é uma coisa latente. Vocês percebem? Dentro da igreja cristã, o pecado é uma coisa latente. Eles pecam, o cristão peca, como tipo assim, como se não soubessem que está pecando, mas sabem. Olha o que diz lá, em Hebreus, a partir do verso 1. A partir do verso 1, não. Hebreus, a partir do verso 11. Olha o que o apóstolo fala. O apóstolo Paulo fala, Hebreus 5:11. Nessa mesma passagem aí que eu falei para vocês. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto, perdão, gente. Eita, glória, agora deu um nome. Vamos lá. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, nos quais são os princípios elementares do oráculo de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Aí ele continua dizendo, mas o alimento sólido, fecha as janelas lá, por favor, Júlia. Vai fechar as janelas. Sai da língua para ela, porque ela é meio Alice. Vocês estão entendendo aqui o que o apóstolo Paulo está falando? Que muitas vezes nós já deveríamos estar crescidos espiritualmente, comendo feijoada, comendo coisa pesada. Nós estamos como criança, tomando leitinho. Por quê? Porque nós não nos dispomos a crescer. Nós não usamos de determinação e não usamos de zelo para com as coisas espirituais. Isso nos falta crescimento. Deus olha para o céu e fala, não dá para estar no meu time ainda, porque eu preciso de pessoas que queiram, que tenham um desejo de crescer espiritualmente. E pela falta de zelo, e pela falta de determinação das coisas espirituais, nós não recebemos o espírito da revelação, e nós agimos como crianças. Nós agimos como crianças. Já era tempo de nós estarmos cheios da presença da revelação. A revelação da palavra de Deus é o maior dom que o ser humano pode ter na sua vida. Porque o apóstolo Paulo, ele tinha tudo que nenhum de nós temos hoje. Mas a única coisa que lhe faltava é o que nós temos. Foi nos dar a revelação da palavra de Deus. Agora tem aquela coisa. Foi me dado. Eu tenho. Agora o que eu vou fazer com ela, aí depende de mim. Porque nós recebemos da parte de Deus o seu Espírito. E a palavra fala que Deus ele não dá o Espírito para o homem. Ele não dá o Espírito por medida. O que Deus está falando? Deus ele não dá o Espírito aos poucos para você. Ele te dá completo. Ele não dá por medida. Eu dou um pouco para esse, eu dou um pouco para esse, para aquele, para aquele. Essa aqui está aqui, eu vou dar uma. A Manuela, vou dar a minha, vou dar. Deus ele não dá o Espírito por medida. Deus ele dá o Espírito todo para nós. Agora depende do que nós vamos fazer com ele. A determinação do selo pela palavra de Deus, ainda que de forma errada,
fez com que o apóstolo Paulo recebesse a revelação da parte de Deus. Isso, junto com o que ele já era, o tornou um grande homem na Bíblia, um homem conhecido eternamente por todos os homens da terra, tanto pelos que estão vivos, quanto pelos que morreram antes dele ter nascido. Vamos saber que pelo menos metade do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo, por causa do zelo e da determinação que ele tinha pelas coisas espirituais. Amém? O Senhor, Ele já te deu a revelação do Espírito. Ele já te deu o Espírito Santo. O que você precisa agora é dar aquilo que parte de você, que é você ser determinado e zeloso pelas coisas espirituais, para que nesse ano de 2021, aí sim, se cumpra a palavra de Deus na sua vida, se cumpra a palavra profética. Este ano na sua vida vai ser o ano do teu amadurecimento espiritual. Para quê? Para que você possa viver João 10:10, para que você possa viver vida e vida em abundância. Eu quero viver essa vida e eu vou buscar. Quem vai comigo? Mas vai mesmo? Amém? Então prepara as malas.